Eu me chamo Eduardo, sou um dos pastores aqui da igreja, sou um cristão amado por Jesus, está em restauração também, tenho lutado contra a ansiedade, contra a murmuração, contra a raiva. Estou em restauração, mas não posso me restaurar. É Jesus que está fazendo, só Ele pode fazer. Meus irmãos, queria que a gente estivesse hoje ouvindo o Senhor e deixando Ele nos mostrar que passos Ele tem para nós nesse recomeço, para todos nós. Todos foram afetados e nós estamos então numa grande caminhada de recomeço. E eu tenho certeza que Jesus tem grandes coisas, Jesus está movendo, está construindo grandes coisas para a igreja dele, mas também para a cidade e para o estado do Rio Grande do Sul. Amém, irmãos? Sim? Irmãos, sabe que nesse movimento todo, eu queria te convidar a você pensar sobre você como parte da igreja de Jesus nesse novo começo. Quero te dizer que você tem uma missão, um chamado muito importante, de ajudar pessoas a encontrarem o ânimo, a encontrarem a paz verdadeira, a vida verdadeira que só Jesus pode dar, só Jesus pode dar. Eu fico vendo notícia aqui e ali que a ansiedade das pessoas está no alto, que as pessoas estão com burnout, que as pessoas estão emocionalmente com muita dificuldade. E eu quero dizer para você que Jesus vai te dar condições para você ajudar essas pessoas. E essa é uma missão que eu queria que você lembrasse que é tua. E irmãos, não é por acaso que lá no começo do ano nós tínhamos um projeto de fazer uma fachada nova lá para a sede, porque nesse ano nós recebemos lá uma grande reforma da proprietária lá no reboco, toda a parte externa. Quem viu, quem acompanhou, a nossa igreja foi descascada inteira lá e foi recolocado todo o reboco e pintado e tudo mais, e nós queríamos botar um letreiro lá. Só que esse letreiro se atrasou por N motivos. Eu tenho certeza que Jesus estava atrasando essa coisa, tá? Então ficou lá, as letras estavam prontas, lá num canto lá da sede, lá guardadas lá, e a coisa da instalação não vinha e tudo mais. Pois bem, irmãos, ontem a instalação dessa fachada começou, e eu acredito que não é por acaso que nesse momento Jesus está fazendo isso. A gente trouxe uma foto para vocês verem, foi só até a metade, porque começou a chover, né? Então a metade já está colocada lá, e a primeira metade diz que é um lugar para recomeçar. Irmãos, está acontecendo da forma como Deus queria, e eu queria que você ajudasse pessoas a recomeçarem. Que você ajudasse, que você fosse Igreja Passo da Areia, ajudando pessoas a recomeçar. E nós temos, irmãos, aqui na igreja, 300 Bíblias como essa aqui, ó. Na capa tem um pássaro com uma planta no bico. E vocês sabem de que pássaro é esse, né? Que pássaro é esse? É o pássaro que Moisés largou depois do dilúvio e que depois voltou, então, com um ramo. Noé enviou e voltou. Então, irmãos, nós estamos depois de uma inundação, distribuindo uma Bíblia para dizer, tem um recomeço para ti. E eu queria que você aqui saísse daqui hoje levando uma Bíblia dessa, para você entregar ou para uma pessoa que ainda não é cristã, ou para algum cristão que perdeu a sua Bíblia na enchente, perdeu a sua Bíblia nesses dias. Então, eu queria que você saísse com uma Bíblia dessa, para entregar para alguém. Mas você não vai só entregar uma Bíblia, você vai entregar um recado junto com essa Bíblia. Então você vai entregar uma Bíblia e um recado. E qual é o recado? Que você está convidando essa pessoa para andar junto com Jesus e junto contigo e com Jesus. Você vai convidar ela para começar a ter conversas, para tomar um café, para tomar um chimarrão, eu não sei, para um microgrupo, para um pequeno grupo. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma missão, levar uma Bíblia para alguém que não conhece Jesus, mas você também ser um amigo dessa pessoa, você ser alguém que vai ajudar essa pessoa a andar com Jesus também. Vamos fazer, irmãos? Amém? É um recomeço para nós, espiritual principalmente, irmãos, para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, você está sendo convidado a fazer parte disso. E hoje, irmãos, eu queria que a gente refletisse num livro de um dos homens mais fortes que a Bíblia descreve, e forte espiritualmente, emocionalmente, que é o livro de Jó. Queria que a gente lesse
algumas coisas sobre esse livro e como eu pensei sobre esse homem durante esse tempo. Se você não conhece a história, no começo do livro, Deus estava elogiando Jó, dizendo que Jó era um homem de fé, era um homem que estava focado em Deus, que andava buscando as coisas do reino de Deus e tudo mais. E aí o diabo desafia Deus, dizendo assim: isso aí é porque ele tem tudo de bom, tem dado para ele tudo que coisa boa, materialmente falando, família, saúde e etc. Deixa eu mexer com essas coisas, e aí vamos ver se ele vai continuar um homem focado em Deus, um homem de fé e etc. E o que acontece? Então Deus permite, e os bens deles são destruídos, os rebanhos deles são destruídos. Uma grande parte por inimigos, por pessoas que vêm destruir, e o que não foi destruído assim, fogo veio do céu e acabou com tudo que Jó tinha. Então Jó teve o seu material acabado, arrasado, com a permissão de Deus. Depois, não parou por aí, veio também sobre Jó um vento que derrubou a casa e matou todos os filhos de Jó. Matou toda a família de Jó, sobrando só a esposa. E não para por aí. Vem também uma doença sobre a vida de Jó, e o texto diz que eram feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então esse foi o desafio que veio sobre a vida de Jó. Agora, irmãos, eu quero que vocês tenham no coração de vocês uma certeza, que Jesus, que Deus, esteve no controle todo o tempo. E essa é a nossa situação hoje. Será que alguma coisa passou por Deus assim, despercebido? Será que tinha alguma coisa que Deus não podia impedir, o efeito estufa, sei lá o quê? Será que alguma coisa... Não, Deus permitiu o que aconteceu com Jó, da mesma forma que Ele permitiu o que aconteceu com a gente. E por que Deus permitiu? Para provar alguma coisa para o diabo? Não, porque Ele tinha um propósito de amor na vida de Jó. Ele tinha um propósito de amor, de crescimento, de aperfeiçoamento na vida de Jó. Só por isso aconteceram essas coisas com Jó. Não era para provar, medir força com o diabo. Era para ajudar Jó a ir um pouco mais além. E é interessante que Jó aproveitou essa oportunidade, de tal forma que o versículo 5, lá no finalzinho do livro, fala sobre o resultado da jornada de Jó. Diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Jó falando para Deus, mas agora os meus olhos te viram. Agora eu ando muito perto, agora eu entendo mais das coisas espirituais, agora eu estou perto de ti, Senhor. Então, meus irmãos, foi uma jornada que terminou com muitas experiências com Deus. Tantas que Jó estava dizendo assim: agora eu posso praticamente te ver, agora posso entender melhor quem tu és. Irmãos, essa é a proposta de Jesus para nós, que essa dificuldade que veio sobre nós nos leve a dizermos: Jesus, eu te conhecia de um jeito, agora eu te conheço de outro, agora eu estou mais perto do que eu estava, mais perto do que eu estava. Por isso o título da mensagem é Mais Perto Ainda. E durante a preparação dessa mensagem, eu me lembrei muito de uma música que antigamente a gente cantava, né? Antes da minha época, né, a gente cantava, que era: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E agora? Mesmo que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar,
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo que seja a dor que me leve para lá, eu quero estar mais perto de ti. E é isso, irmãos, que está acontecendo com a gente, porque Deus permitiu, porque Ele está nos levando para mais perto. É uma oportunidade de estarmos mais perto. É uma oportunidade de estarmos mais perto. Agora, irmãos, nesses momentos difíceis, nós precisamos de algumas atitudes que a gente pode aprender nesse livro, para que a gente possa, de fato, nos aproximarmos de Jesus. E a primeira é a confiança em Jesus. A primeira é confiar que Jesus sabe o que faz. Deus é soberano, Ele sabe o que faz, e Ele sempre faz por amor. Ele sempre faz por amor. Sempre faz por amor. Pelo nosso bem. Sempre faz pelo nosso bem. O capítulo 2, no versículo 9 em diante, já foi testado na confiança dele em Deus. E ali, 2:9, a mulher dele vai propor que ele desconfie de Deus. Ela vai dizer, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vão dizer por aí, vão dizer na internet coisas desse tipo. Mas como Deus de amor fez tudo isso para vocês? Esquece que Ele é amor, esquece que Ele existe, nem existe Deus, como se existisse um Deus, isso aconteceria? Nós vamos ouvir isso, irmãos. E Thomas Menton disse uma coisa muito sábia, o diabo procura enfraquecer a nossa opinião sobre a bondade de Deus. Vai acontecer, meu irmão, e você e eu, nós precisamos manter a confiança em Deus, como Jó manteve. E uma frase que Jó disse, que eu ouvi várias vezes durante esse tempo, está lá no capítulo 1, versículo 21 e 22, ele disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Porque ele sabia, ele tinha certeza que se Deus estava fazendo, era bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Jesus faz é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então a confiança dele estava firme. E é assim, meus irmãos, que a nossa confiança precisa estar firme no que nós sabemos que Jesus é. Jesus é bom. Jesus é bom. E ele sempre, a soberania dele sempre tem a graça, o favor imerecido como base. Sempre o favor de Deus é o que move a soberania dele, que move o agir dele sobre nós. Né? Na semana passada, o pastor Pedro pregou em Isaías e ele citou o versículo 17, que eu quero citar de novo, que dizia o seguinte, foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Então ele estava grato, Ezequias estava grato, dizendo, foi para o meu bem esse sofrimento. Foi para o meu bem, tu me livrou de ser totalmente destruído, foi para o meu bem, para o meu crescimento, que isso tem acontecido. Então é tempo, meus irmãos, como o pastor Mário me falou ontem, de gratidão e não de murmuração. De gratidão e não de murmuração. O deserto é tempo de gratidão, de aproveitar o processo, de saber que Jesus está no controle, de que o que Ele faz é bom. Então é o tempo de nós confiarmos em Deus. Confie em Jesus, confie no Senhor, confie que tudo que Deus faz é bom. Agradeça, agradeça, agradeça e tente ouvir o que Ele tem para te dizer. Depois, irmãos, queria que você também tivesse uma atitude sempre nos tempos de dificuldade. E eu acredito que esse tempo está nos ensinando a refletir sobre isso e a viver essa questão.
você manter o teu contato com Jesus. Você manter o seu contato com Jesus. Jó, em diversos momentos, você pode ler, te recomendo que você leia o livro todo, você vai ver Jó orando a Deus. Ele estava ali, o livro todo é sobre uma grande conversa que Jó tem ali com os amigos dele. São 3 amigos e no fim aparece um quarto e depois por fim Deus fala também. Então uma grande conversa, mas no meio dessas conversas ele respondia para os amigos deles algumas coisas e ele se voltava para Deus orando, dizendo orações. Jó fez muitas orações, meus irmãos. Jó manteve o contato com Deus. E é isso, irmão, que vai fazer você confiar em Jesus. Você se conectar com Jesus vai fazer você lembrar das verdades, como a gente está fazendo agora, as verdades da palavra de Deus, e vai te deixar firme, então, na verdade, e não em qualquer engano, não em qualquer mentira que possa vir diretamente para a tua mente ou através de pessoas. Então, você se manter conectado com Jesus é que vai te dar o combustível para você se manter confiante em Deus. E é interessante, irmãos, que Jó não fez orações só por ele, mas ele orou também pelos amigos deles, porque os amigos dele estavam com problemas. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. No versículo 10, o texto diz que aconteceu uma coisa quando Jó orava por outras pessoas, pelos amigos. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Isso é no fim do livro. Ele está orando pelos amigos e Deus resolve então abençoar Jó, abençoar ele com mais do que ele tinha antes. Então, irmãos, conclusão, a oração é fundamental para a nossa vitória em tempos difíceis. Se ela já era fundamental em outros tempos, agora nesse tempo é extremamente importante que nós mantenhamos contato com Jesus. Eu tenho certeza que Jó só conseguiu ter um final feliz nessa dificuldade toda que ele viveu, porque ele manteve o contato com Jesus, mantinha orações, mantinha a dependência, mantinha o contato com Deus em todo esse tempo. Então, irmão, quero te encorajar a ter esse tempo. Eu já falei isso, mas tenho certeza que Deus vinha nos falando desde o ano passado, essa insistência em Deus falar com a gente sobre crescimento na oração, crescimento no jejum, crescimento na leitura bíblica, já era uma preparação para os tempos difíceis que viriam. Então, que nós possamos aproveitar, irmãos, e continuar ouvindo o que Deus tem nos falado, sobre nos ligarmos com Ele, porque essa é a única forma de nós sobrevivermos em tempos difíceis. Então, tempo difícil é tempo de contato com Jesus, para que o engano não tome conta, para que as vozes erradas não falem mais alto, para que você continue ouvindo a voz de Deus, a voz do Senhor, como Jó fez. Amém, irmãos? Sim. Irmãos, o texto também fala sobre os amigos de Jó. E os amigos de Jó, eles nos ensinam algumas coisas. Porque sabe o que o texto diz lá no capítulo 42, do versículo 7 em diante? Diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse ao Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos ou sacrifícios em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, no meio da dificuldade, tinham 3 homens ali que, achando ou querendo fazer alguma coisa para Deus, estavam cometendo loucura, como Deus falou, cometendo loucura naquele tempo. Então, nós aprendemos também com eles o que não fazer. Com os amigos de Jó, a gente aprende o que não fazer em tempos de dificuldade. E aqui, irmãos, começa então 3 pontos, 3 verdades para nós, que nós precisamos guardar, e o tempo de dificuldade, esse tempo que a gente tem vivido, é muito útil para a gente se aprofundar. São coisas que a gente já sabia em outros tempos, mas esse tempo de dificuldade nos ajuda muito a melhorarmos, crescermos, afiarmos essas coisas.
E o que a gente aprende com Jó e os seus amigos? A gente aprende que tempo de dificuldade é tempo de amor e não de julgamento. Amor e não de julgamento. Sabe o que é julgamento, biblicamente falando? Julgamento é rotular pessoas. Rotular pessoas, colocar etiqueta na pessoa. Então, a gente precisa amar, porque a gente não entende tudo o que a pessoa vive, todo o contexto e etc. Então, nós não temos a mínima condição, irmãos, de rotular ninguém, dizer, esse é indiferente, esse é mentiroso, esse é insensato, esse... Irmãos, a gente não tem a mínima condição. E Deus disse que se a gente fizer isso, nós estaremos com problema com Ele, porque nós estamos tentando tomar o lugar dele como juiz. Então é tempo, irmãos, de amar, amar de maneira incondicional, amar de maneira sem se perguntar, será que merece ou não merece? Será que merece? Essa pergunta nunca está, meu irmão, quando nós temos que amar. Deus é que sabe essas coisas, não nós. Interessante que ali no capítulo 3, Jó disse o seguinte, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então era um homem que estava sem paz, estava com dificuldade, estava num tempo de dificuldade. E aí vem os amigos, vem Elifaz, um dos amigos, e a palavra que ele tinha para Jó era a seguinte, mas agora que se vê em dificuldade, ele estava dizendo assim, Jó, antes tu agia de tal forma, né? Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança. E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Que baita palavra, hein? Chegou lá para dizer assim, ué, tu não era um homem da fé? Agora vai dizer que está desanimado, está abalado emocionalmente? Eu quero dizer mais uma coisa, isso aí com certeza é pecado, né? Porque não tem alguém que não comete pecado que sofre esse tipo de coisa. Isso aí certamente tu fez besteira, meu amigo. Então é por isso que tu está nessa vala aí, né? Essa foi a palavra desse cara. Irmãos, o texto deixa claro que Jó não estava sofrendo aquilo por causa de pecado. O texto deixa claro. Mas tinha um camarada que era capaz de julgar e ainda dar sentença, dizer que ele merecia, que isso e aquilo. Irmãos, esse não é o nosso papel. O nosso papel é amar, é encorajar, é ajudar as pessoas. Ah, mas eu estou vendo que a pessoa tem cometido uma falha. Bom, então tu precisa ajudar, agir de uma estratégia para ser um encorajador para que ela melhore naquela área. Mas sempre o propósito é dar o que a pessoa precisa e não o que ela merece. Porque eu nem sei julgar isso, o que a pessoa merece ou não, se ela é justa ou não. Então eu preciso agir com graça. Esse é o tempo de agir com amor e com graça. E meus irmãos, há uma tentação em mim, e eu sei que em ti também, nesse tempo, de ficar vendo, vamos ver quem é que está fazendo a sua parte, quem que não está, vamos ver, né? Ah, nossa igreja não está fazendo a sua parte, vamos ver que igreja que está falhando, vamos ver quem é que não devia estar fazendo mais e não está fazendo, vamos ver. Irmãos, julgamento vai nos enterrar. Agora, se a gente quiser ajudar, encorajar as pessoas a fazerem a sua parte, a amar, a acolher, bom, isso vai nos ajudar nesse tempo, de sermos solidários, de tentarmos abraçar as pessoas que estão emocionalmente fragilizadas, de queremos encorajar aqueles que não estão se sentindo tão mal a se juntarem ao movimento, a fazer alguma diferença. Então, meus irmãos, a gente precisa ter cuidado quando a gente quer também julgar as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Cada um tem o seu contexto. Jesus pede para cada um coisas diferentes. Eu não sei o que Deus pediu ou não. E eu queria que você também tivesse um equilíbrio de deixar Jesus falar contigo, e a gente já vai entrar no próximo ponto sobre isso, deixar Jesus falar contigo sobre qual é a tua parte. Porque se a gente não ouve Jesus, a gente vai tentar fazer do nosso jeito, às vezes a gente até se sobrecarrega, a gente se ocupa com coisas demais, emocionalmente e fisicamente e tudo mais, e a gente se sobrecarrega e a gente não faz um bom papel,
Porque a gente acaba ficando uma pessoa desequilibrada fazendo a coisa, irritada, estourada, entendeu? E na sobrecarga não é bom também. Então você precisa vencer o peso que você mesmo coloca sobre você e entender qual é o peso que Jesus está colocando sobre mim, né? Então, em alguns momentos, irmãos, eu tive essa tensão, porque os irmãos estavam indo, os irmãos vão ir lá limpar a casa, né, de pessoas. Tá, mas eu tinha que estar lá, eu preciso estar lá, mas eu estava dizendo, não, tu precisa cuidar do sermão, tu precisa cuidar da parte espiritual aqui, precisa falar com algumas pessoas, e então eu preciso ouvir Jesus antes de ouvir o Eduardo. O Eduardo acha que não ir na casa é dar mau exemplo, é negligência, é faltar com compromisso, Tá, mas o que Jesus está dizendo? Qual que é a minha parte? Bom, nessa vez tu não vai, dessa vez é para te ficar, dessa vez é para te cuidar de outras coisas que eu tenho para te cuidar. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, irmãos, para a gente não desequilibrar fazendo menos, se acomodando, mas também não desequilibrar fazendo mais. E a gente tem que também entender que eu não posso julgar quem está fazendo ou deixando de fazer, cada um tem o seu contexto. Então você não ouve a tua voz e nem ouve as vozes de pessoas, mas você espera Jesus te falar e você faz o que Jesus te falou. Irmãos, tem uma outra coisa interessante aqui, que Romanos 14 nos dá a certeza, de que se a gente faz alguma coisa em dúvida, se Deus queria que eu fizesse ou não, em dúvida, eu não deveria estar fazendo aquilo. Então preciso ter convicção. E aí, por exemplo, lá no começo da situação, a gente viveu essa tensão, porque Passo da Areia, o que o Passo da Areia vai fazer? Né? O que o Passo da Areia vai fazer? Né? Não sei. E levou dias esse não sei. Né? Não sei. Porque eu não quero que o Passo da Areia faça. Eu quero que Jesus faça e a gente coopere com o que ele está fazendo. Então eu preciso saber o que Jesus vai fazer e a gente vai ajudar na parte que ele disser que é a nossa parte para fazer. Então a gente esperou dias orando, entendendo o que era, até que no dia 4 a gente foi fazer alguma coisa. Então é isso, irmãos, a gente não tem que ficar cedendo a pressões de pessoas, a nossa própria pressão. A gente precisa, e a gente também não pode ser essa voz que pressiona as pessoas sem saber o que Deus quer para ela. O que Deus quer para mim é uma coisa, e é bem importante que eu busque isso. Agora, o que Deus quer para ela, eu não sei. Então eu preciso cuidar, amar, encorajar, ao invés de julgar. Tentar entender, tentar ajudar, tentar apoiar, tentar encorajar. E encorajar a pessoa a viver um equilíbrio também. Às vezes a gente tem que encorajar a pessoa a parar. Olha, eu acho que está indo demais. Quem sabe Jesus não está te pedindo tanto assim, né? Quem sabe dá uma acalmada, dá uma parada, né? Irmãos, é uma tentação nossa. Naqueles dias lá do fervo, a gente estava ali explodindo, ali, a Tati e eu, e aí teve uma noite que a gente parou. E aí a gente foi no shopping lá. A Tati queria comprar um tênis, e aí a gente foi no shopping, e eu olhava as pessoas e ficava um sentimento assim no meu coração, parece que não está acontecendo nada, né? Parece que está todo mundo de férias, né? Seus pecadores, né? Negligentes, né? Fica aquela tentação, mas logo em seguida eu me lembrava, não, mas cada um tem o seu contexto, né? Cada um sabe o que faz, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do que Jesus está pedindo para eu fazer. E quem sabe eu posso encorajar pessoas a refletirem sobre isso. Olha, quem sabe tu reflete o que Jesus quer para ti nesse tempo, como que Jesus quer que tu te envolva. Então essa minha parte, com graça, com amor, sem julgamento, ajudar, a encorajar, a amar, né? Então a gente precisa ter cuidado nesse tempo, irmãos. Ter cuidado. E essa tentação volta e a gente precisa rebater ela com a verdade, com o amor. Depois, irmãos, outra atitude importante no meio de crise, de dificuldades, que a gente vê que os amigos de Jó não têm, mas que Jó tem, né? Humildade, ao invés de arrogância, porque Jó estava ali dizendo assim, mas o que eu posso dizer, né? Se eu sou pecador, eu sou um miserável, o que Deus fizer comigo está bom, está de bom tamanho, e os outros caras dizendo, não, se tu tivesse uma outra atitude, a coisa era diferente, se tu não fosse tão pecador como nós, tu ia estar vivendo uma outra realidade, porque no capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa, Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar, derrama chuva sobre a terra, envia água sobre os campos, os humildes, Ele os exalta e traz os que pranteiam
a um lugar de segurança. Se tu fosse humilde que nem eu, tu falava com Deus e já estava numa outra realidade, meu amigo. É isso aí. Aprende comigo. Eu é que sei o que eu estou fazendo. Essa era a palavra dos amigos. E a palavra de Jó era desse tipo aqui. Que é o homem para que lhe des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Essa era a palavra de Jó. Deus, quem somos nós para tentar conversar contigo, Deus, te perguntar alguma coisa sobre quem sou eu para questionar o que tu está fazendo? Essa era a palavra de Jó, era outra postura. Vem um outro amigo de Jó, Bildade, capítulo 8, verso 6. Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Se tu deixar esses teus pecados aí e for justo, na hora Deus termina com essa história. É porque tu é pecador demais, não é santo que nem nós. No capítulo 9, uma outra palavra que eu separei de Jó, do versículo 1 em diante. Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Irmãos, tempo de dificuldade é tempo de humildade, de procurar um conceito equilibrado de si mesmo. Um conceito equilibrado de si mesmo diante de Deus. É tempo de humildade diante de Deus. De priorizar Jesus, de ouvir Jesus, o que Ele pensa sobre mim, o que Ele pensa sobre o meu futuro, o que Ele pensa sobre a situação atual, sobre a dificuldade, qual é o propósito que Deus tem para mim. E o tempo, irmãos, de dificuldade também é tempo de humildade no sentido de andar com outras pessoas. Não andar sozinho, andar com outras pessoas. Andar junto. Aceitar ser ajudado, aceitar ser cuidado, unir forças com outras pessoas. Sabe que, nesse tempo, eu fui muito ensinado sobre isso. Fui muito ensinado sobre isso. Da forma como a gente andou junto com outras igrejas, com outros pastores que eu só conhecia, assim, de ouvir falar, outros pastores que eu nem conhecia na nossa rua lá da sede. Tinha uma igreja que eu nem sabia quem era o pastor, não sabia nem da existência daquela igreja, e nós trabalhamos juntos nesse tempo. Outros pastores que eu conhecia só de ouvir falar e tal, a gente trocou material, ajuda, um carregou para o outro. Irmãos, foi tempo de deixar a humildade crescer, porque senão a soberba ia nos impedir de várias coisas. E às vezes a gente não anda um com o outro, porque cada um no seu quadrado, cada um faz o seu e tudo mais. Então foi um momento em que Jesus nos testou, nos fez a gente andar mais junto uns com os outros. A gente aceitar ajuda, a gente aceitar ser cuidado, a gente aceitar ser ajudado. E esse é o tempo, irmãos. A dificuldade tem que nos ensinar, mas para que a gente continue depois sendo pessoas que não andam sozinhas. Porque a soberba nos leva a andar sozinho, a resolver tudo sozinho, a querer fazer tudo por nossa conta. Eu sei, eu faço, eu sou, né? E o tempo da dificuldade nos dá uma espremida de tal forma que a gente não tem muito para onde ir, a gente precisa pedir ajuda, e então a gente aprende, parece que a dificuldade nos ajuda a aprender a pedir ajuda. A dificuldade nos ajuda a aprender a pedir ajuda, porque daí vamos dizer assim, é uma humildade meio forçada, né? Porque o sujeito antes, aquele orgulho, né? Eu sei, eu sou, eu faço, né? E tudo mais. Então, irmãos, a gente precisa deixar a humildade chegar até nós diante de Deus. A gente tem um conceito mais equilibrado nosso diante de Deus, e também a coisa de andar com outros, de andar ajudando uns aos outros, ter uma humildade maior, né? E também de ter um ritmo sustentável. Às vezes a gente se acha super-herói, e nessas dificuldades a gente vê que a gente é pequeno. E então a dificuldade nos ajuda a entender que nós não somos super-heróis. O gaúcho tem uma coisa, né, de, eu dou conta, eu venço, eu fico, e tudo mais. E daí vem a dificuldade e o cara diz, eu preciso das outras pessoas, eu preciso de ajuda. Tomara que esse sentimento continue com a gente, entendeu? Então esse sentimento na dificuldade vem, a gente precisa continuar com essa certeza, de que sozinho a gente não vai chegar muito longe. A gente precisa de ajuda, humildade.
no tempo da dificuldade, mas que siga com a gente. Né? No capítulo 2, quero voltar para o capítulo 2, que falou uma coisa sobre os amigos de Jó, que eles foram até Jó e fizeram lá uma cerimônia de 7 dias, que os teólogos dizem que era uma coisa, provavelmente um padrão da época, um ritual da época, uma coisa, um costume da época. Como se a gente fosse, hoje, sei lá, num funeral de alguém, tem aquele costume, acontece assim, o sujeito chega aqui, passa algumas horas ali, depois acontece lá e tal. Então eles foram lá para cumprir esse costume, essa prática. Então o texto diz assim, Jó 2, do 11 ao 13. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam conhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto, colocou terra sobre a cabeça, depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Irmãos, eles foram lá e parece que eles tinham uma boa intenção. Eles foram lá e eles cumpriram o que se esperava que se fizesse, assim, fisicamente. Eles fizeram um ritual que se esperava que se fizesse. Só que o que veio a seguir, irmãos, foi péssimo. O que veio a seguir foi péssimo. O sentimento, a postura, as palavras, o que fizeram. Só que acontece, irmãos, parece que eles não se davam conta, porque a besteira se estendeu por muito tempo. E aí, irmãos, vem aqui um momento que nos chama a atenção, que a falta de humildade vai fazer com que a gente ache que está fazendo a coisa certa, porque a gente faz os rituais certinho, os rituais religiosos certinho, mas a gente está andando na besteira há muito tempo. Então, irmãos, o tempo de dificuldade precisa nos ensinar a sermos humildes, a ouvirmos mais as outras pessoas, a ouvirmos mais a Jesus e as pessoas que nos amam, porque senão a gente acha que porque fazemos rituais religiosos, nós estamos fazendo a coisa certa. E às vezes a gente está com boa intenção, mas a gente está muito afastado de Deus. A gente está fazendo o nosso braço, a gente está falando o que a gente acha, a gente está fazendo o que a gente acha. Então, muito importante, irmãos, que a humildade venha até nós e a gente ouça mais a Jesus, a gente ande com as pessoas que nos amam, para que a gente não fique achando que está fazendo a coisa certa e não está. Então é um tempo de a gente ouvir Jesus, tempo de humildade, tempo de graça, tempo de acolhimento, de andar juntos uns com os outros. E por fim, a última atitude que eu aprendo nesse livro é que nós devemos agir com altruísmo e não com insensibilidade. Altruísmo é o contrário de egoísmo, é quando você está olhando para o outro, está preocupado com o outro. E a insensibilidade é o contrário do amor, é a indiferença, não fui afetado, não aconteceu nada comigo, né? Não, estou defendendo o meu aqui, né? Aí está tudo bem, se eu defender minha família aqui, está tudo certo. Né? É insensibilidade com o que os outros estão passando. Né? Então a gente precisa praticar a coisa de se preocupar com o outro, ao invés de me fechar na minha coisa. Zofar, um dos amigos de Jó, apresentou a seguinte palavra: certamente você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus, a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Que palavra legal, né? Para dar para o cara que está ali na pior, está sem paz, e ele está dizendo assim: sempre foi assim. O cara que faz o mal, ele acaba que nem um excremento. Irmãos, é o cara não se preocupar em nada com o sentimento da outra pessoa. É o cara que está ali, aqueles amigos estavam ali querendo bater nos outros com a Bíblia, querendo bater nos outros
com as palavras de justiça se faça e tudo mais. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado de como que a pessoa está se sentindo nesse momento. Será que a minha palavra vai encorajar mesmo? Vai ajudar mesmo? Será que a minha atitude vai ajudar mesmo ou não? E uma coisa, irmãos, que a gente tem cuidado também, né? Por exemplo, uma questão, né? Às vezes a gente quer ajudar a pessoa a limpar a casa. Mas eu quero saber se a pessoa... Como que a pessoa se sente com isso? A gente vai lá entrar na casa da pessoa. A gente vai lá mexer nas coisas da pessoa. Eu preciso saber como é que a pessoa se sente sobre isso. Não, mas a gente tem que ajudar. Tá, mas será que a pessoa tá no momento? Será que é o tempo? Então, eu sempre pergunto várias vezes, acho que a gente vai hoje? Tu precisa mesmo? Quer que a gente faça o quê? Quer que a gente ajude no quê? A gente precisa estar preocupado. A gente precisa estar perguntando para Jesus como que eu posso ajudar. Às vezes o que a gente acha que tem que falar ou fazer não é o que a pessoa está precisando, não é o que vai ajudar a pessoa nessa questão, né? Então a gente precisa, irmãos, ter esse cuidado, ter essa sensibilidade. Então é tempo de a gente pensar no outro como Jesus faria. Como Jesus faria. Quero ouvir Jesus, o que eu tenho para cooperar na vida dessa pessoa, né? Então, essa é uma palavra para nós. A gente precisa cuidar com a indiferença também. Às vezes a gente está tão preocupado com as nossas coisas, como eu estou me sentindo, e a gente deixa de fazer o que precisava fazer. Então, pergunta para Jesus, qual que é a tua parte na vida do outro? Porque nós temos sim uma missão, agora tu precisa ter a direção de Jesus para isso, né? Saber o que deve fazer ou o que não deve fazer. Irmãos, sabe que no capítulo 38, Jó recebe uma resposta de Deus que foi longa. Foi uma resposta bem longa de Deus. Depois de toda essa conversa que ele teve com os amigos, ele fez várias orações falando e não aparece nenhuma resposta de Deus. Mas aparece no capítulo 38 uma resposta longa de Deus. Interessante que no versículo 1, o texto diz que Deus falou na tempestade. Acontece uma tempestade e Deus fala na tempestade com Jó. E ele fala algumas coisas como essas. Versículo 1, capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Deus começa a perguntar para Jó, então me responde algumas coisas aí. Sabe como é que foi fundado o mundo? Talvez tu saiba. Ele estava querendo dizer assim, tem muita coisa que tu não sabe. Tu precisa confiar em mim. Precisa confiar na minha soberania. Versículo 8. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Ele está dizendo, sabe como é que eu limitei os mares dessa forma? Como que... Depois, no versículo 39, irmãos, no capítulo 39, aliás, no finalzinho, o texto diz assim, ainda na resposta de Deus, é graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É porque você manda que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Irmãos, a resposta de Deus é basicamente dizendo o seguinte, a minha sabedoria é muito maior do que a tua. Não fica tentando entender as coisas. Confia no que eu estou fazendo. A minha sabedoria é muito maior do que a tua. Eu criei a águia e a vida dela é num penhasco. A vida dela é num penhasco. E lá ela é feliz, ela tem uma fortaleza naquelas rochas. Então você
aprenda a viver debaixo do que eu estou deixando que tu viva. Essa foi a resposta de Deus. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E aí, meus irmãos, Jó manteve o posicionamento de confiança em Deus, através daquela postura toda e depois dessa palavra. Então, o meu posicionamento nas dificuldades vai mover o sobrenatural de Deus, porque a gente sabe qual foi o final de Jó. Então, o meu posicionamento no meio da dificuldade é que vai mover a mão de Deus sobre a minha vida e vai daí se cumprir o propósito que Deus tinha de fazer o bem na minha vida, mesmo com aquele desafio de me fazer crescer, de me fazer sair uma pessoa melhor. Texto no capítulo 42 diz assim, versículo 13 e 4. Tu perguntaste, agora é Jó falando, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou responder-lhe perguntas e você me responderá. Então o Jó estava dizendo assim, eu estava falando de coisas que eu não fazia a mínima ideia de como eram, e tu me mostrou o quanto eu ainda nem sei sobre a tua sabedoria, sobre o que tu faz. Então o Jó está dizendo assim, olha, é muito grande, eu já aprendi um pouco mais agora, mas é muito grande a tua sabedoria. E aí vem o texto que a gente já tinha lido, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Agora meus olhos te viram. Então Jó passou a fazer o quê? A andar muito mais perto de Deus. A dificuldade que ele não entendia, porque ele manteve a confiança em Jesus, fez ele andar mais perto do Senhor, meus irmãos. Então por que Deus permite desafios? Porque Ele tem propósitos, Ele tem objetivos na nossa vida, e a gente não vai ficar tentando entender tudo, mas a gente vai confiar em Jesus e viver o que Ele tem para nós, viver o crescimento, viver mais perto dEle, viver o crescimento, a graça que Ele tem para nós, através desse desafio. E lá no capítulo 42, o versículo 12, fala algo muito importante para ti e para mim. Ele diz o seguinte, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Amém, irmãos? Ele foi melhor depois da dificuldade. Nós seremos melhores depois dessa inundação. Deus abençoou mais o fim da vida de Jó depois da dificuldade do que antes. Por quê? Porque Jó aproveitou o tempo da dificuldade para se conectar com Jesus, para confiar ainda mais no Senhor. Então é tempo, meus irmãos, de nós confiarmos em Jesus, de nos conectarmos com Ele, de aproveitarmos o propósito que Ele tem com a dificuldade. E a nossa vida vai ser melhor depois da dificuldade. Na dificuldade, se a gente mantém a confiança em Jesus e o contato com Ele, é certeza, meus irmãos, nós sairemos melhores do que antes. Amém, irmãos? É isso, vamos manter a confiança, vamos manter o contato com Jesus e nós vamos ver coisas melhores. O tempo difícil é a oportunidade de andar mais perto de Jesus e de viver melhor. É a oportunidade de viver mais perto de Jesus. Agora, irmãos, quero terminar com uma frase que o autor é desconhecido. Os caras dizem, foi o Billy Graham, foi o pastor A, foi o pastor B. A frase tem muitos autores, tá? Ela é um autor desconhecido. A frase diz o seguinte, eu acredito que deveria ser o lema de Jó, e o nosso lema também, depois de um desafio tão grande. Que não seja a dor que me leve a orar, mas sim a saudade da tua presença. Que não seja a dor que me mova para esse tempo de proximidade contigo, mas que eu continue depois, que eu continue para sempre, crescendo na tua direção, porque aí eu sou melhor a cada dia, eu sou aprimorado a cada dia, aprimorado na direção de Deus. Então, irmãos, quero relembrar tudo que a gente falou. Nós falamos de 5 atitudes importantes em tempo de dificuldade. Nós falamos primeiro em você confiar em Deus, você manter sua confiança em Deus. Nós falamos sobre você manter o teu contato com Deus, foram as principais coisas que Jó fez e que nós precisamos fazer, manter o teu contato com Jesus, você amar e não julgar, você agir com humildade e não com arrogância, e você agir com altruísmo e não com insensibilidade. Você se envolver e você se preocupar com as outras pessoas também, com a graça e com o amor que Jesus tem
para derramar através da tua vida. Amém, irmão? Sim? Então eu quero que você saia daqui com uma Bíblia hoje. Quero que você faça a diferença na vida de alguém, mas que você continue confiando e se conectando com Jesus cada vez mais. Que esse seja um impulso para ti, se conectar com Jesus. Entender que esse tempo foi um empurrão de Jesus para nós, nos conectarmos mais com Ele.